Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo passado o Vitor falou com vocês sobre o ambiente de trabalho e deu uma breve introdução como deveria ser a higienização. Hoje nós vamos ver o passo a passo para que ocorra essa higienização, ou seja, o que eu preciso fazer para manter o meu estabelecimento limpo. Vamos lá? Nós vamos começar falando sobre a limpeza das paredes. Por que a limpeza da parede? Porque sempre que nós formos limpar o nosso estabelecimento, a limpeza deve começar das paredes, de cima para baixo, deixando os rejuntos perfeitamente limpos. As paredes devem ser lavadas diariamente e pelo menos uma vez na semana a limpeza deve ser completa, ou seja, nós temos que lavar até o teto. Por que fazer essa limpeza diariamente? Eu não posso esperar passar a semana e no sábado eu limpo as paredes, num dia que tiver menos movimento eu limpo a parede. Não. Por quê? Porque isso vai acabar gerando um acúmulo de gordura e quando você for limpar, vai ser mais sofrido para você. Agora os pisos e os rodapés. Nós temos que limpar 2 vezes no mínimo com água e detergente. Para desinfectar, a gente precisa utilizar água sanitária ou álcool 70 e sempre deixar secar naturalmente. Por que eu tenho que limpar 2 vezes no dia pelo menos? Porque durante o dia, durante o horário de funcionamento do seu estabelecimento, a gente está tratando de alimento. A gente vai derrubar alguma coisinha no chão, sempre vai cair algum cisquinho, e isso vai gerando um acúmulo de sujeira. E ninguém quer trabalhar num ambiente sujo. Então, sempre que possível, sempre que tiver um tempinho, vai lá, dá uma limpadinha, para que o nosso estabelecimento fique sempre limpo e organizado. As bancadas e as mesas. A limpeza deve ser feita sempre antes e após a manipulação do alimento. Lavar sempre com detergente e desinfetar com álcool 70, deixando secar naturalmente. Por que eu preciso limpar antes e depois da manipulação? Bom, nós temos que limpar antes porque de um dia para o outro vai juntar poeira em cima da sua bancada e da sua mesa. Por mais que seja mínimo, eu passei o dedo, não tá tão sujo assim, dá pra manipular. Não, não dá, porque seu alimento vai ficar sujo, vai ficar contaminado e isso vai acabar gerando, pode prejudicar a saúde do consumidor final. Tá, e por que lavar depois? E por que limpar depois da manipulação de alimentos? Bom, a gente tem que limpar depois porque se eu cortei uma carne em cima da mesa, da tábua, que seja, se eu for cortar um legumes lá, isso vai contaminar e também vai prejudicar a saúde do seu consumidor final, ou seja, a saúde do seu cliente. Então, por isso é sempre importante fazer a limpeza antes e após a manipulação. Interruptores e tomates. A limpeza deve ser feita sempre com um pano umedecido e, quando necessário, esfregue com uma escova. Por que eu preciso limpar meu interruptor e minha tomada? Preciso limpar sempre? É importante que você limpe os interruptores porque você vai lá, vai colocar sua mão suja, engordurada, e isso vai ficando cada vez mais sujo e por mais que tudo esteja limpo, as bancadas, as mesas, o chão, o teto, a parede, por mais que tudo esteja limpo, vai estar lá o seu interruptor todo engordurado. Isso deixa a cozinha com um aspecto feio. Então é necessário que a gente sempre esteja limpando pelo menos uma vez na semana. E por conta do acúmulo de sujeira, se você for limpar uma vez na semana, vai acumular sujeira ali, vai acumular gordura. Então por isso dá uma esfregadinha. As portas e janelas. É importante lembrar que todas as portas que dão para o exterior do estabelecimento precisam ter a tela mosquiteira. E as janelas também necessitam dessa tela. Por quê? Para evitar que entrem insetos na sua cozinha, para evitar que sentem moscas na sua comida. E elas devem ser limpas tanto por dentro quanto por fora. E todos os dias é necessário que nós estejamos limpando e desinfectando os trincos e principalmente as maçanetas. Ainda mais agora nessa época de pandemia, é importante que as portas estejam sempre limpas, porque querendo ou não, o garçom entra e sai ali da cozinha e coloca a mão suja e pegou a mão no cardápio que o cliente também colocou a mão, então é importante estar sempre limpando.
O teto. Ele deve ser limpo pelo menos uma vez na semana, como a gente já disse, né? Um dia que você for fazer uma limpeza pesada na sua cozinha, já pega e lava até o teto. Existe uma máquina específica para isso. Eu utilizei aqui como exemplo uma VAP, mas existem outros tipos de máquinas que podem ser utilizadas para a limpeza do teto. Os ralos industriais. Bom, ao longo do dia você limpou pelo menos 2 vezes o seu chão, então o ralo acumulou sujeira, certo? Então a primeira coisa que você vai fazer para iniciar a limpeza do seu ralo é remover toda essa sujeira, desmontar as partes que são móveis, aplicar detergente, esfregar, enxaguar, sanitizar esse ralo e enxaguar novamente. Por que eu preciso sanitizar meu ralo? Porque você jogou sujeira ali, jogou resto de comida. Então a gente precisa tirar todas as bactérias para que elas não se proliferem. E agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre os equipamentos. Existem muitos equipamentos que nós utilizamos na cozinha. Se eu for falar todos aqui, a gente vai ficar até amanhã assistindo esse vídeo. Então, eu trouxe alguns só. Eu vou começar falando sobre o fogão. É importante, antes de iniciar a limpeza, é importante ter o cuidado de retirar o fogão da tomada e verificar se o gás está fechado. A gente precisa também tomar cuidado de não empurrar a sujeira para dentro da boca do fogão, porque isso vai acabar entupindo o nosso fogão e isso vai ser ruim para a gente, porque quanto mais entupido, menos fogo o fogão faz, né? E é importante lembrar de não utilizar produtos inflamáveis, porque ele pode entrar em contato com o gás, às vezes você não fecha direito o gás, e isso pode acabar colocando fogo na sua cozinha, né? Então tá, para iniciar a limpeza, nós temos que remover os trempes e os queimadores e deixar de molho por pelo menos uns 15 minutos. Por que deixar de molho? Para que vá amolecendo toda a gordura e fique mais fácil para você. Para limpar a parte de cima do fogão, utilize sempre uma bucha úmida com detergente e esfregue bem. Quando a gente termina de esfregar, a gente tem que tirar aquele excesso de sujeira. Então, você enxágua a bucha e vai tirando a sujeira ou utiliza um papel toalha para absorver, né? Depois disso, a gente enxágua, seca o fogão com um pano limpo e seco e retira. Em 15 minutinhos é possível fazer essa limpeza, então já vai ter terminado o molho dos trempes e dos queimadores, então a gente já pode esfregar e remover toda a gordura. Agora a limpeza da geladeira. A geladeira deve ser limpa diariamente. Para isso, nessa limpeza diária, o que a gente vai utilizar? Vai utilizar um pano seco para retirar só a poeira e as sujeiras leves. E caso ela esteja muito engordurada, então a gente vai e umedece um pouquinho o pano com água, com detergente e água. Para finalizar, vai pegar um pano seco, um pano com água, para tirar todo o sabão, né? E por fim, um pano seco para estar secando a geladeira. Mas, além dessa limpeza diária, nós temos também que fazer uma limpeza pesada, pelo menos uma vez na semana. Nessa limpeza, a gente vai retirar tudo que estiver dentro da geladeira, inclusive as portas removíveis, prateleiras e gavetas. A gente tem que lembrar de tirar a geladeira da tomada, por quê? Porque pelo menos uma vez na semana você tem que estar descongelando a sua geladeira. Aí, nós vamos utilizar uma esponja, um detergente neutro e limpar bem. Vamos fazer o enxágue, secar com um pano limpo e seco. E por fim, nós vamos lavar tudo que foi retirado da geladeira com água e sabão, secar e colocar de volta nos seus respectivos lugares. Para limpeza de liquidificador, nós vamos retirar todas as peças que são removíveis, lavar com água corrente com detergente neutro. Vamos limpar a parte externa do aparelho com um pano umedecido em água quente e sabão e secar com um pano limpo.
Antes de remontar, é preciso que todas as secas... É preciso deixar que todas as peças do aparelho sequem completamente antes de remontá-lo. A batedeira. Nós vamos lavar as partes móveis da batedeira com água corrente e detergente neutro. Limpar a parte externa do motor da batedeira usando um pano umedecido em água e detergente. E em seguida, secar com um pano limpo. Bom, para a limpeza dos utensílios. Antes de começar a lavagem, nós temos que retirar todos os resíduos. E a gente tem que ter uma ordem de como nós vamos lavar os nossos utensílios. A ordem mais seguida, mais utilizada é lavar os copos, talheres, pratos, canecas, tábuas, tampas e panelas. Sempre utilizando esponja, sabão e água corrente. Para o enxágue, né? E desinfetar tudo sempre com álcool 70. Por quê? Porque várias pessoas vão utilizar aqueles copos, aqueles pratos, aqueles talheres. Então, a gente sempre tem que estar sempre desinfetando com álcool 70, porque a gente não sabe o que aquela pessoa tem, quais bactérias ela carrega no corpo dela. E ainda mais agora nessa época de pandemia, é sempre importante que nós passemos álcool 70 em tudo. Bom, pessoal, então agora eu vou falar com vocês algumas informações bem importantes, algumas observações finais que não podem deixar de ser feitas. Sempre antes da gente começar a limpar o chão, é necessário que a gente retire aquela sujeira mais grossa, aquelas sujeiras maiores com o auxílio de uma vassoura. Por quê? Porque isso vai facilitar o processo de limpeza do nosso estabelecimento e assim não vai tanta sujeira assim para o ralo, né? Nos equipamentos como o liquidificador, o micro-ondas, o fogão mesmo, a gente sempre tem que passar um paninho antes para tirar o mais grosso também. E assim vai facilitar a lavagem também, né? No caso dos interruptores e tomadas. Por mais que pareça que nem tenha tanta importância assim, é muito importante que eles estejam sempre limpos para que não haja o acúmulo de sujeira. Porque esse acúmulo de sujeira é o quê? É resíduo de alimento. E onde há resíduo de alimento, há micro-organismos. Então, vai acabar crescendo bactérias, fungos, leveduras e até mesmo o vírus da Covid-19, o que traz muita saúde para a saúde dos nossos consumidores, né? Bom, anteriormente eu tinha citado como exemplo uma tábua de carne, acho que vocês se lembram ainda, né? O ideal é que você tenha uma tábua para cada coisa. Uma tábua para você cortar as carnes, uma tábua para você cortar os legumes, uma tábua para você cortar os frios e uma tábua para que você corte os pães, os alimentos secos, né? Pães, bolo, etc. Mesmo que você tenha uma tábua para cada coisa, elas sempre têm que estar sendo limpas e sanitizadas antes de que você vá cortar outra coisa. Por exemplo, eu cortei uma carne de vaca aqui. Eu terminei de usar, eu limpo a minha tábua e aí eu vou cortar uma carne de frango nela. Eu só tenho uma tábua de carne, o que eu faço? Bom, no caso de você ter apenas uma tábua, o cuidado tem que ser redobrado. Por quê? Tem que ser redobrado para que não haja contaminação cruzada. Vocês sabem o que é contaminação cruzada? Bom, vamos lá. A contaminação cruzada é a transferência de micro-organismos patogênicos de um alimento contaminado para um alimento que não está contaminado. Essa contaminação pode acontecer quando usamos utensílios e equipamentos para o preparo de alimentos e depois utilizamos novamente para o preparo de outro alimento sem que haja uma higienização entre essas manipulações. De uma maneira mais simples, como que isso acontece? Bom, eu fui lá, igual aqui tá no meu desenho, fui lá e cortei uma carne em cima da minha tábua. Essa carne vai deixar resíduos de sangue.
E nesse sangue vão desenvolver micro-organismos. Depois eu terminei de cortar a carne, não lavei os resíduos, ficou lá o sanguezinho com os micro-organismos, e eu fui lá e cortei um vegetal. Esse vegetal, na mesma tábua, esse vegetal eu não vou cozinhar ele porque ele vai para uma salada. Então, o que vai acontecer? O restinho do sangue contaminado que estava lá em cima da minha tábua vai passar para o meu vegetal. E aí, quando o meu isso vai gerar uma contaminação, como eu já disse, contaminação cruzada, que vai para o meu consumidor final, que seria o meu cliente, e a hora que ele comer, ele pode acabar pegando uma doença. Por conta do quê? Por causa das doenças transmitidas pelos alimentos. As DTAs, como a gente já estudou anteriormente. Então, isso vai acabar prejudicando a saúde do meu consumidor e o meu estabelecimento, porque depois isso vai acabar passando uma mensagem negativa para ele, que eu não limpo direito minhas coisas, que minha cozinha é suja, e ele vai falar isso para outras pessoas, e essas outras pessoas vão fazer o quê? Vão deixar de ir no seu restaurante. Bom, então por hoje é só. E agora eu vou mostrar os conteúdos do próximo vídeo. No próximo vídeo, então, nós iremos falar sobre os produtos e concentrações recomendadas para limpeza do estabelecimento, equipamentos e utensílios, e vamos começar a falar sobre o descarte de resíduos. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!